Política do Dia no ar, já acolhendo aqui os nossos comentaristas. Edna Maciel, boa tarde para você. Boa tarde, Lívia, Eliezer e a todos que nos assistem. Eliezer Rodrigues, seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, Lívia, Edna, telespectadores. Boa tarde a todos. A greve dos motoristas e cobradores do Sistema de Transporte Público de Teresina também repercutiu na Câmara Municipal de Vereadores da capital do Piauí. A gente continua falando sobre esse assunto e você confere reportagem agora no ar. Uma crise aprofundada que parece sem soluções. Vereadores reagiram a mais uma paralisação anunciada pelos trabalhadores do Sistema de Transporte Coletivo de Teresina. Nós passamos muito tempo, para se resolver um problema, esperávamos que estaria resolvido. Os compromissos, firmados por parte da Prefeitura estão sendo cumpridos. E é importante que haja esse cumprimento também por parte dos empresários, com relação aos seus trabalhadores. Eu não posso aqui dizer que os trabalhadores não podem fazer greve, é direito deles. Eu acho que o momento faz com que se tenha mais precaução, para as discussões. É um momento de pandemia, é um momento assim, ruim para a cidade precisa do transporte. E não é forçando a barra que eu acho que vai se resolver o problema. Parlamentares da base do prefeito e da bancada de oposição convergiram nesse ponto e consideram o movimento paredista inoportuno. Muito negativo. Eu acredito que nesse acordo que houve entre prefeitura e empresas de ônibus, o normal é que aos poucos a frota viesse a funcionar, a frota de ônibus, e continua o povo prejudicado. Eu acredito que nesse acordo eu tive informação, aliás eu requeri uma cópia desse acordo entre prefeitura e empresários de ônibus. Diz que nesse acordo tem um item que coloca que os empresários deveriam repassar parte aos operadores do sistema, ao pessoal de operação. E aí eu acho que tem que haver uma negociação imediata, é um absurdo. Nós já estamos com 10 meses aí sem transporte coletivo praticamente. O pessoal daqui a pouco nem retorna mais, já estão com outras soluções para se locomover e vão abandonar e vai acabar o sistema de transporte coletivo de Teresina. Menos neste ponto, oposição e situação realmente entram em acordo, ambos não avaliam como positiva esta paralisação de motoristas e cobradores. Eliezer Rodrigues, clima tenso por lá? Sim, Lívio Galeno, é um tema bastante cansativo. Nós, como jornalistas, estamos cansados de martelar sobre essa questão. O trabalhador, a trabalhadora, o estudante, quem precisa do transporte está cansado de esperar um sistema que não funciona. Os trabalhadores, operadores do sistema estão cansados de esperar o retorno dos seus direitos, que são garantidos pela Constituição e não estão sendo garantidos. Enfim, é cansativo para todo mundo. Enquanto isso, a Prefeitura continua sem tomar um pulso firme. Mas de toda forma, pelo andamento das negociações, da forma como vinham acontecendo, não se esperava uma paralisação, uma greve. Por que Prefeitura entre em consenso com os donos das empresas e os trabalhadores não são contemplados nessa tratativa? Então a gente se coloca assim no lugar desses motoristas, cobradores, os garageiros, os borracheiros, os mecânicos, todos aqueles que fazem parte do sistema, e entendemos a situação desses trabalhadores, mesmo que surpresos também. O nosso desejo é que volte o sistema, porque o impacto é muito grande. Nós estamos falando de toda uma rede, de todo um contexto da cidade afetado pela falta desse serviço essencial. Então vamos ver se haverá. A greve foi anunciada para amanhã. Talvez a gente, até o final do dia ou nas primeiras horas de amanhã, teremos aí uma resposta satisfatória que contemple a categoria que não aguenta mais trabalhar sem receber os devidos salários e honorários, enfim. Completando a informação do Eliezer Rodrigues na reportagem que abriu o jornal Udia News desta quarta-feira, nós tivemos aqui o anúncio de que os empresários ligaram para o sindicato Sintetro, tentando marcar um encontro para hoje à tarde. Estamos na expectativa de que realmente esta reunião entre empresários e trabalhadores aconteça ainda hoje, nesta quarta-feira, com o objetivo de se tentar abrandar este movimento paredista que quer realmente iniciar, deflagrar uma greve a partir da meia-noite de amanhã aqui na capital do estado do Piauí. Vamos torcer, vamos rezar para que realmente os envolvidos neste encontro tenham bom senso, pensem na população de Teresina
E a gente fala muito aqui de que o sistema de transporte público está deficiente há aproximadamente 10 meses, mas o Raimundo Lima fez essa contabilidade para a gente, são 1 ano e 7 meses que realmente nós observamos o nosso sistema de transporte público capengar na capital do estado do Piauí, Edna Maciel. Ninguém aguenta mais. Nós ouvimos a população está cada vez mais insatisfeita e principalmente descrente com o setor de transporte público da capital do estado do Piauí. Parece até que o teresinense nem conta mais com esse setor, com esse serviço aqui na nossa cidade, Edna. E é como o vereador citou aí na matéria, preocupante, faz a gente pensar isso mesmo, que daqui a pouco nós não vamos mais, a população não vai mais contar com o transporte coletivo. Por quê? Exatamente, Lívia, por quê? As pessoas estão andando a pé, de bicicleta, de alternativo, quando podem de van, enfim, com seu próprio carro, e infelizmente acho que é uma porcentagem muito pequena diante aí do preço da gasolina, mas enfim, o que a gente pensa e espera, já que a questão colocada é da convenção coletiva, é o direito do trabalhador, é que nesse momento esses dois setores sentem e conversem, mas reiteramos que sim, a Prefeitura, a S-Trans, tem sim a sua responsabilidade em todo esse imbróglio, esse contexto, essa novela, que se arrasta, começou há 20 e poucos anos atrás, se não 30, e que acabou culminando agora com essa gestão. Infelizmente, porque aqui todo mundo torce para que dê certo e a gente espera respostas positivas. Vereadores falaram que vão, nesse próximo domingo, nesse próximo fim de semana, até as paradas de ônibus para vivenciar o que o passageiro vivencia. Me desculpem, mas acho louvável, né? Toda iniciativa é louvável, mas todo mundo já sabe, os vereadores só vão confirmar o que a gente já sabe, 2, 3 horas de espera, a não ser que com esse anúncio, de repente vão aparecer ônibus aí para os vereadores estarem circulando pela cidade em menos tempo, que eu acho que não vai acontecer. Então, assim, todos estão cansadíssimos, todos já chegaram ao topo da sua paciência. Eu acho que ninguém aguenta mais. A nossa obrigação é essa, mesmo que muitos não gostem, é de também, assim como outros setores, falar pela população. Muitos de nós aqui ainda vivem essa experiência de ter um transporte alternativo ou depender do ônibus. E aí todos sabemos muito bem como é a espera e o caos que está, não é só para ir ao trabalho, é para cuidar da sua saúde, é para cuidar do seu negócio, é para procurar um emprego. Então, a gente espera, sim, ter uma surpresa hoje, no final da tarde, e mais tarde, através de nossos meios de comunicação, estar dando uma boa notícia para você. Vamos torcer para que essa boa notícia venha. Ainda lá na Câmara Municipal de Vereadores de Teresina, o vereador Ismael Silva, mudando agora totalmente de assunto, que é do PSD, apresentou uma proposta de lei da ficha limpa que possa ser adotada como critério de nomeação de servidores comissionados lá na casa. Vamos ouvi-lo. Olha, seguindo o parâmetro da Lei Complementar 135 de 2010, na qual é conhecida popularmente como Lei da Ficha Limpa aqui no nosso país, que são para aquela questão de concorrer a cargos eletivos, nós adaptamos para a realidade dos cargos comissionados. O que nós queremos é que tenhamos no âmbito da administração pública essa possibilidade dos cargos comissionados, mas que sejam preenchidos por pessoas que sejam idôneas, pessoas que tenham realmente condutas ilibadas, pessoas que não tenham mácula por onde tenha passado, que apresentem certidão negativa da Justiça Criminal, seja em nível estadual, seja em nível federal, apresente certidão negativa em relação à Justiça Eleitoral também, porque o que nós queremos é garantir uma boa prestação do serviço público na nossa cidade e que essas pessoas estejam aptas nesse sentido, sejam realmente pessoas idôneas. Obviamente que os cargos em comissão, que os cargos comissionados são declarados em lei de livre nomeação e exoneração, mas essa liberdade também tem que obedecer ao que está previsto em lei. E nós queremos agora, por meio desse projeto, que realmente o Poder Executivo sancione, caso seja aprovado. Hoje, na verdade, foi apenas lido em expediente, mas nas próximas sessões, obviamente, depois de tramitar pelas comissões, estará aqui para votação no plenário. Proposta interessante, Edna Maciel. Muito. Até porque seria comum, né? A gente pensa que as pessoas que trabalham com comissionados, com políticos ou mesmo com gestores, enfim, as pessoas que ocupam cargos comissionados devem ter, sim, já é
normal, como em qualquer trabalho, né, a conduta ilibada, serem pessoas idôneas, como o vereador disse. Mas, infelizmente, nem sempre isso acontece. E a ficha limpa agora, ela é exigida em todos os setores, em todos os patamares. Infelizmente, tem que existir essa lei da ficha limpa, porque o certo seria isso não contar, não ser exigência, porque todos nós deveríamos ser pessoas de conduta ilibada, mas infelizmente não é o que acontece. Então, que bom que no poder público chega essa ideia, esse projeto, principalmente na Câmara de Vereadores, né? Que é, sim, o lugar onde a gente espera que já aconteça, que tanto vereadores como servidores e comissionados sejam pessoas que possam estar levando a nossa vida, porque é a nossa vida, eles fiscalizam, né, e estão à frente de projetos que interessam a todos nós, tenham uma conduta correta, sejam pessoas de bom caráter. Aplausos para o projeto. Você de casa concorda com esse projeto apresentado pelo vereador Ismael Silva? Corre lá em nossas redes sociais e marca a sua opinião com a nossa hashtag Política do Dia ou também hashtag ODN no Instagram, que a gente quer ouvir e dar a sua opinião para toda a nossa audiência. Após ser expulso do Democratas, o vereador Marquim Costa estuda convite para se filiar ao partido que vai nascer da fusão do DEM com o PSL. Sim, a gente tem acompanhado as conversas, a gente acompanhou a fusão agora do Partido Democratas, juntamente com o PSL, e a gente já vinha conversando anteriormente, o Luiz André já tinha nos feito o convite para entrar no PSL, e é um partido novo que já nasce como o maior partido do Brasil, e eu acho que uma vez o Luiz André realmente assumir nesse partido, será uma de nossas possibilidades. Se alguém do Democratas assumir isso, se teria atraído? A gente vai avaliar, eu acho que o Rony tem conversado juntamente com o Luiz André e os dois no futuro próximo vão chegar a um entendimento, buscando o crescimento desse partido também no Piauí. Seria uma sigla que lhe atrai pela ideologia, pela expressividade? Com certeza. Eu disse anteriormente que o Democrata já era um partido que sempre fez parte da minha história, a história da minha família, da minha história de vida política. Então é um partido que a gente tem a simpatia, a gente acompanhou com carinho essa fusão, então pode ser uma das possibilidades de... Eliezer, que situação peculiar, de certa forma ele foi expulso do Democratas e pretende, de certa forma, regressar ao Democratas, esse partido que vai nascer União Brasil, que vai nascer da fusão, da possível fusão entre Democratas e PSL. Uma situação meio pitoresca do vereador. Esse risco de fato existe, Lívia Galeno, e é exatamente dessa possibilidade que o vereador Marquim Costa está tentando se desviar. O que acontece? Ele teve problemas, desentendimentos com a direção do partido que o elegeu, Democratas, pediu para sair do partido, agora tem a liberdade de escolher um novo destino partidário. E o vereador sempre ponderou como critérios de partido a escolher que fosse realmente uma sigla grande, com representantes a nível federal, com bastante consistência, de capilaridade também no estado do Piauí. E aí surge, não é, após essa situação difícil com Democratas, surge aí o União Brasil, que é esse partido fruto da fusão entre Democratas e PSL. Qual vai ser o fator definidor para a filiação de Marquim Costa ou não à União Brasil? O próximo dirigente da sigla aqui no estado. Se for alguém do Democratas, aí volta a situação de distanciamento, de dificuldade para o consenso. Se for alguém mais do PSL, como por exemplo o vereador Luiz André, que disputa a direção regional do partido, aí há uma probabilidade maior do vereador Marquim Costa ingressar no União Brasil. Enfim, ele tem tempo, ele pode escolher com calma, convites surgem, nós estamos falando de um vereador que tem mandato, então resta realmente escolher um partido com maior capacidade e propensões para o ano que vem, mesmo que não tenha intenção de ser candidato, mas é interessante estar em uma sigla que tem uma alta representatividade. Verdade. Mudando agora de casa parlamentar, lá na Assembleia Legislativa do Piauí, parlamentares discutem a filiação de Jair Bolsonaro para disputar a reeleição em 2022 do PL.
e também discutem as consequências desse ato para a política piauiense, visto que o PL segue muito intimamente ligado ao governador Wellington Dias, na oposição ao próprio presidente Jair Bolsonaro. Vamos tentar entender um pouco melhor desse contexto na reportagem. O consenso prevaleceu na eleição para a mesa diretora da Assembleia Legislativa. Dos 30 deputados estaduais, 4 se ausentaram e 1 votou em branco na única... Nós tivemos um pequeno problema, vamos acompanhar essa matéria daqui a pouco. Agora nós vamos ver a matéria que eu chamava, quando o PL discute lá na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí a possibilidade de filiação de Jair Bolsonaro aos quadros do partido. Lembrando que o PL aqui no nosso estado é intimamente ligada à oposição, ao governador Wellington Dias. Vamos acompanhar. É importante destacar também, Eliezer e Edna, enquanto a gente prepara esse material, que está prevista para a tarde de hoje, quarta-feira, uma reunião entre os líderes do PL lá em Brasília, na tentativa de chegar a um acordo sobre a formalização desse convite de filiação de Jair Bolsonaro aos quadros do PL. Eliezer, você acredita que realmente Bolsonaro não revela qual deve ser o seu destino político? Até o exato momento ele segue realmente dizendo que não está com pressa de fazer essa escolha. Você acredita nessa filiação ao PL, Eliezer? É possível. Diversos partidos, e não é para menos, têm estado à disposição do presidente da República, né? Nós estamos falando da maior autoridade do país, que conta com a maior estrutura política e orçamentária para tentar viabilizar um projeto de reeleição. Então, os partidos que já são aliados tentam ter, de fato, formalmente a filiação do presidente Jair Bolsonaro. Agora, é claro, cada sigla precisa medir isso nos níveis estaduais, como cada estado está posicionado, qual a relação, se será de situação, de oposição. Aqui no Piauí, o PL é muito intrinsecamente, umbilicalmente ligado ao governador Wellington Dias, tem espaços importantes no primeiro escalão do governo, não abre mão desse posicionamento, se sente muito bem contemplado. Então, no mínimo, isso geraria um mal-estar, né? Saber que o presidente Bolsonaro estaria no PL para disputar a reeleição. Isso poderia provocar mudanças, quem sabe os deputados mudando de partido, ou o partido saindo da base do governo do estado, passando para o lado da oposição. Enfim, são muitas as implicações. O que temos de certo e de muita convicção é que os atuais parlamentares e dirigentes do PL seguem junto do governador no PL ou não. É mais fácil eles saírem do partido do que saírem da base do governador Wellington Dias. Vamos acompanhar material sobre esse assunto. No ar. Conjunturas nacionais com reflexos no Piauí. O Diretório Nacional do Partido Liberal abriu as portas para receber a filiação do presidente da República, Jair Bolsonaro. Situação que não altera o posicionamento do PL piauiense. Aqui, a sigla permanece fiel ao governador Wellington Dias. Olha, primeiro, o presidente Bolsonaro, ele tem falado muitas coisas que não têm efetividade, não se concretizam. Lógico que nós temos aqui um alinhamento muito claro com o governador Wellington Dias. Estamos trabalhando na continuidade desse projeto, mas eu acho que não é a hora de fazermos essa avaliação. O certo é que esse time do PL vai estar aqui do lado, né, do governador Wellington Dias, trabalhando para que esse projeto possa continuar trazendo desenvolvimento, trazendo um Piauí mais desenvolvido para todos. Ainda alinhado com o Palácio do Planalto, o PSD passa a contar em seus quadros com um pré-candidato à presidência da República, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. No Piauí, os integrantes do partido avaliam o cenário e ainda não falam em rompimento com o Planalto. Um homem ponderado, equilibrado, tem tomado decisões importantes que repercutem no futuro no nosso Brasil e com certeza vem para somar muito com o nosso partido. É um rompimento com o governo Bolsonaro, essa candidatura própria? Olha, amanhã é a filiação dele, se realmente vai concretizar ou não, isso o futuro é que vai dizer. Mas o próprio Rodrigo Pacheco teve o apoio do presidente Bolsonaro para a sua eleição à presidência do Senado Federal. Os cargos federais de indicação do PSD aqui estão estáveis no Piauí? Acredito que sim. O deputado federal Júlio César tem uma ligação muito próxima com o presidente Bolsonaro, desde a época que eram deputados federais juntos, né? E a expectativa é de que essa parceria possa continuar.
E aí, Edna Maciel, como o Eliezer já antecipava para a gente, muitos nomes fortes do PL aqui do estado do Piauí até aceitam a possibilidade de trocar de partido, mas de não deixar a base de apoio de Wellington Dias. Nós estávamos inclusive conversando aqui nos bastidores que no mínimo são 3 cargos né, do PL no governo. E essa aceitação, ou provável, né, vamos botar entre aspas, caso o presidente Bolsonaro venha mesmo a se filiar ao partido, causa assim um efeito cascata que a gente não pode nem saber direito como é que vai ficar, como o Eliezer disse, os posicionamentos né, dos jogadores no tabuleiro, porque muita coisa pode mudar. E gostei dessa sua observação, Eliezer, de que é capaz até de que realmente os pares procurem mudar de partido do que sair do cargo onde estão. Não somente por causa do cargo, né, Eliezer? Por conta Lívio, por conta da questão política mesmo, né? Por causa das alianças, das conversações, das costuras, enfim. Então, é com grande expectativa, creio eu, que não só por parte do PL, mas principalmente aqui no Piauí, em relação à base governista, tem esse contraditório, que todo mundo aguarda essa decisão. Eu, particularmente, não creio que isso vá acontecer de forma assim tão fácil, né? E o próprio presidente da República coloca um ponto de interrogação sempre para qual partido vai. Então, eu acho que ele ainda vai ter outras conversações e outras ponderações até resolver para qual partido ele realmente fica. Mas é uma possibilidade, o convite está colocado, está posto, e a nossa expectativa maior realmente é em relação ao nosso estado, mas creio que outras situações também possam acontecer da mesma forma em outros estados. E o PSD, Eliezer, também está nesta análise de possível rompimento com Jair Bolsonaro, não é isso? É interessante essa situação, Lívio. Também conversamos aí, conforme exibimos, com o deputado Georgiano Neto. O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, migra para o PSD e se declara como pré-candidato à presidência da República, todos nós sabendo que o presidente Jair Bolsonaro naturalmente deve disputar a reeleição. Então, observamos aí um ponto de litígio, né? O PSD, até o momento, se mantém ali na base governista como um apoiador, mas tendo uma candidatura própria, eleitoralmente não vai poder se somar ao projeto do presidente Jair Bolsonaro, que pode representar, sim, um distanciamento. É claro que as consequências ainda não apareceram de fato, não é? Mas onde há aí indicações do PSD no estado do Piauí ou em outros estados de cargos federais, isso precisa ficar muito bem acompanhado, as lideranças têm que acompanhar com atenção, porque mudanças podem acontecer aí a depender do ritmo, do posicionamento, dessa postura assumida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Sabe o que eu estava pensando aqui, Eliezer e Ed, nessa informação do PSD com candidatura própria ao Palácio do Planalto em 2022 é uma excelente notícia para o governador Wellington Dias na composição da chapa majoritária aqui no estado do Piauí. PSD vem reivindicando há muito tempo a composição, a indicar o nome de vice-candidato a vice-governador na chapa petista, com essa possibilidade agora de próprio partido ter uma candidatura própria, alivia a pressão para os braços do governador Wellington Dias, que de certa forma vai ter mais liberdade de se articular, visto que o MDB ainda não apresentou um candidato próprio ao Palácio do Planalto. Então, o PT fica um pouco mais aliviado. Você consegue ver isso também, Eliezer? Entendo que sim, esse fator pode pesar, porque nós estamos falando em uma eleição sequenciada, não é? A nível federal e a nível estadual, cargos majoritários e cargos proporcionais. Então, quanto mais alinhamento, melhor. Então, esse critério, de certa forma, pode pesar. O MDB continua como o maior partido da base do governador Wellington Dias, tem a prefeitura da capital, obteve o maior número de votos nas eleições municipais, então constrói um terreno mais seguro para fazer essa indicação de vice, que não acontece só por vontades individuais. É preciso exatamente atender a critérios políticos. Notícia boa, então, para o Palácio de Karnak. Agora sim, tudo decidido na paz.
Como previa o deputado Temístocles Filho, o cão não saiu da garrafa e a mesa diretora da Alep está outra vez completa. O deputado petista Franzé Silva foi aclamado o novo primeiro vice-presidente da casa. Vamos acompanhar material sobre isso. O consenso prevaleceu na eleição para a mesa diretora da Assembleia Legislativa. Dos 30 deputados estaduais, 4 se ausentaram e 1 votou em branco na única chapa inscrita e eleita após receber os demais 25 votos. Agora, o deputado Franzé Silva, do PT, ocupa a primeira vice-presidência. A deputada Lucy Soares, do Progressistas, fica com a 4ª vice-presidência. E o deputado Francisco Lima, do PT, passa a ocupar a posição de 3º secretário. Primeiro, agradecer a meus pares, a mesa diretora, por esse entendimento. Segundo, dizer que na Assembleia tudo tem como base entendimento. Esse é um entendimento feito lá atrás na composição da mesa diretora e agora com a escolha da deputada Flora para ocupar a vaga de conselheiro no Tribunal de Contas, o Partido dos Trabalhadores definiu pelo nome do deputado Franzé para a primeira vice-presidência e sugeriu o nosso nome para a 3ª secretaria. Então eu nunca participei da mesa diretora e procurarei honrar essa missão que me foi dada pela bancada do Partido dos Trabalhadores e por toda a bancada aqui na Assembleia. O vice-presidente do parlamento piauiense explica que o resultado da eleição é consequência de um acordo firmado no ano de 2015. Foi construído dentro de uma articulação com todos os partidos dos deputados. Essa articulação foi feita ainda em 2015, quando fizemos a eleição do presidente Temístocles e a composição da mesa a partir de todos os partidos. Isso mostra que essa casa é uma casa que trabalha de forma articulada, unida, sempre com a preocupação maior de pensar o Piauí. Independente de cor partidária, nosso trabalho aqui é em favor de um desenvolvimento cada vez mais sustentável para que a gente possa superar as crises que nós estamos vivendo, tanto sanitária quanto econômica, e poder, através dos nossos mandatos, prestar contas à sociedade piauiense. Mas tivemos uma pequena alteração, não é, Eliezer? De certa forma, esperava-se que o deputado Lima ocupasse a 4ª vice-presidência e que Lucy estaria a 3ª vice-presidência? Me confundi todo. Que o Lima fosse vice-presidente também e que Lucy estaria na secretaria. Foi apenas uma inversão, mas de certa forma o consenso reinou, não é isso? Já havia esse consentimento, Lívio. O mais importante é nós entendermos que cada partido manteve o seu espaço proporcional na mesa diretora. Então, os blocos partidários foram contemplados, mudaram aí os integrantes, mas o partido está presente com o mesmo peso e a mesma proporção. É importante lembrarmos também, Edna Maciel, que esta reorganização da mesa diretora é uma consequência de acordos lá do passado. Exato. A gente sabe que esse resultado era um resultado, como a gente está colocando aqui, mesmo com algumas modificações, mas já esperado pelas conversas, pelas costuras. A gente sabe que a vice-presidência não teve aquele frenesi todo da presidência, mas também tinha seus interesses, suas expectativas e suas combinações, enfim. E tudo aconteceu praticamente como esperado, né? E o que a gente espera é que o vice-presidente e os outros integrantes também cumpram esse papel que eles mesmos falaram aí, que é de fiscalizar e que é de representar a população que os elegeu para estar ali funcionando também na presidência, vice-presidência, enfim, na mesa diretora. Vamos voltar mais uma vez ao nosso especialista em Assembleia Legislativa, Eliezer. Qual a importância da primeira vice-presidência na Alep? Nós estamos falando da composição da mesa diretora, que, como o próprio nome sugere, é o grupo responsável por todos os trabalhos parlamentares que acontecem, seja no Congresso Nacional, que tem a sua mesa diretora, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais. O parlamento é um poder que depende de muita articulação. Então, quanto melhor o posicionamento e a capacidade de ação, melhor para os partidos, melhor para os deputados, melhor para o grupo que eles representam, melhor para a deliberação de pautas
no parlamento, né, que tem essa responsabilidade de criar as leis, as regras que todos nós, que a sociedade deve cumprir. Então, observamos aí espaços estratégicos. É claro que o cargo mais disputado é o de chefe do poder, é a presidência da Assembleia Legislativa, mas temos aí logo 4 vice-presidentes e 4 secretários, né? Hoje definimos um novo vice-presidente, definimos, digo, de forma indireta, os deputados definiram um novo vice-presidente, que é o deputado Franzé, e é possível que em algum momento venha a assumir. Na ausência do presidente, quem assume imediatamente é o primeiro vice para dar andamento, a continuidade dos trabalhos na casa. Mudando um pouquinho de assunto, só para encerrar o nosso quadro de hoje, o senador Eumano Ferrer, do Progressistas, comentou com a nossa equipe de reportagem sobre a possibilidade que surge nos bastidores da política de que a deputada federal Margarete Coelho possa vir a substituir Iracema Portela na composição de chapa majoritária junto com Silvio Mendes. Margarete estaria melhor avaliada nas pesquisas internas do PP. Ele também falou sobre a possibilidade do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, ainda ser candidato ao governo do Estado em 2022. Vamos ouvi-lo. Veja bem, nós estamos ainda no momento pré-eleitoral. Sempre o ministro Ciro tem falado nas pesquisas, que é quem vai ter a ressonância coletiva com relação aos 2 candidatos, pré-candidatos postos a presidente. Então, o partido tem 2 nomes importantes. Creio que com a demarragem do processo, nós vamos ter esse nome. As convenções são em junho ainda. Claro que nós temos que ter esse candidato até o final do mês de janeiro do próximo ano. O Ciro seria um grande nome, o Ciro Nogueira, não é? Mas hoje ele ocupa um dos ministérios estratégicos em questões políticas e aglutinação do governo e articulação do governo nos estados. Eu creio que é um nome, mas o Ciro tem uma importância muito grande no processo atual, com vista às eleições do próximo ano, não só no estado do Piauí, como na região Nordeste, em que nós temos uma frente de governadores contra o presidente da República. Isso aí foi caracterizado nessa pandemia, né, com esse Fórum Nordeste, liderado, inclusive, nós conhecemos todo aqui no estado do Piauí. Enfim, o Ciro tem um papel fundamental e dentro dessa, digamos, prioridade está o estado que ele representa. Vamos por partes. Então, de certa forma, o Partido Progressistas, como nunca escondeu de ninguém, vai levar em consideração sempre as pesquisas de intenção de voto e há essa possibilidade, uma substituição de Margarete Coelho, na realidade, por Iracema Portela, não, de Iracema por Margarete Coelho. Eu já estou todo confuso. Acho que é a fome, Edna Maciel. Então, como é que você avalia, Edna? Realmente, nós temos um perfil de Margarete Coelho, que já foi vice-governadora, um perfil muito mais próximo da população do que a Iracema Portela. Você acredita que seria uma troca interessante para o PP? Bom, nós estamos falando de pesquisa, nós estamos falando da vontade de quem quer esses nomes, né? E na minha avaliação, mesmo os 2 nomes sendo bem interessantes, mulheres fortes, aguerridas e que mostram o seu trabalho ao longo do tempo, certamente, sem dúvida, o nome de Margarete é mais lembrado, não só pela vice-presidência, mas por sua personalidade também, como sempre falou dos direitos, dos deveres, pela profissão que tem, enfim, como mulher, e teve um trabalho à frente da vice-governadoria, melhor dizendo, marcante, né? O nome dela ficou para o povo, para a população, para a comunicação, enfim. Então, acho que essa troca, ela pode ser viável sim, e para o partido pode ser mais interessante, ainda mais se for baseado em números e em pesquisas. Então, creio que isso poderá realmente acontecer, Lívio. Vamos ficar observando. E quanto ao nome de Ciro Nogueira, ele nunca deixou de vir nos bastidores, como mesmo depois de ter assumido a Casa Civil, que a gente sabe, né, e fizemos várias análises aqui da importância desse cargo, desse posto. Agora, nós estamos num outro momento, no momento da avaliação já, nesse pouco tempo, mas já existe uma avaliação do seu desempenho como ministro da Casa Civil.
Então, temos que ter essa resposta, né? Temos que ver até que ponto, qual o desempenho dele, qual a vontade que o partido tem. E é claro que o eleitor mesmo, eu acho que daqui ainda temos muito tempo, pesquisas e também conversações, porque isso tudo depende muito dele mesmo e do partido dele, né? Eliezer Rodrigues, sua análise sobre essa fala de Eumano. Os 2 pontos, pode ser? É importante observar, Lívio, que os perfis que estão para avaliação ou composição são os perfis de 2 mulheres. É um bom sinal. Por quê? As pesquisas, elas são tanto quantitativas como qualitativas. Sim. Nas pesquisas quantitativas, nomes são apresentados de forma direta, ou são ali provocados pelos pesquisadores, e aí os entrevistados respondem: eu votaria no candidato A ou no candidato B, ou nunca votaria no candidato C ou no candidato D. Enfim, simplesmente o nome é colocado. Agora, na qualitativa, se avaliam ali os perfis. É importante que seja uma mulher, é importante que tenha bandeiras, é importante que tenha uma trajetória, um serviço prestado. Então, é interessante observar esse espaço demarcado, ou seja, as pesquisas já estão colocando que a população espera que uma mulher com um perfil político bem consolidado ocupe esse espaço importante no alto escalão aí do comando do Palácio de Karnak. Então, são 2 nomes que podem atender a esse perfil, e o partido vai ter que trabalhar bem para saber diferenciar, não é, quem deve ocupar essa cabeça da chapa ou compor como vice, enfim. Mas, de toda forma, reconhecer a força da expressão feminina, que hoje é uma exigência da população. Obrigado, Eliezer. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Até amanhã. Até amanhã, Edna. Até amanhã, boa tarde. Não posso deixar de dizer rapidamente do look do Eliezer totalmente lilás. E todos nós listrados. Exatamente. Muito bem. Estamos em sintonia. Política do dia. Obrigado.